porque 4 deputados apresentaram projetos de lei para proibir o ensino da linguagem neutra nas escolas do país. São eles Kim Kataguiri, do União de São Paulo, Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, e Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. Os 4 projetos propõem alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, proibindo o gênero neutro na educação básica. Kim Kataguiri diz que o objetivo do projeto é tirar da sala de aula ideologias radicais que veem no aluno uma oportunidade de exercer doutrinação e restaurar a tarefa da escola de ensinar conteúdo útil e sério. Os projetos serão analisados pelas comissões da Câmara e depois vão para o plenário. E aí, Cris, a gente acompanhou recentemente o STF derrubando uma lei em Rondônia, né, que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas. Como é que fica isso, né? Os deputados trabalhando com projetos de lei, o STF recentemente, então, derrubou uma legislação estadual, né? Eu vejo a proposta desses 4 deputados como uma resposta imediata justamente a essa decisão do STF de derrubar uma lei estadual. Então, o STF entendendo que isso tem que ser discutido no legislativo em nível federal. Vamos lá, vamos discutir. É importante que essa discussão seja feita no Congresso Nacional e que seja rápida, porque isso já vem de anos. Bem lembrou aí o Kim Kataguiri, que foi um dos defensores do projeto Escola Sem Partido, na época foi jogado para baixo do tapete, depois de muito esperneio de petistas e outros esquerdistas radicais aí, dizendo que não havia doutrinação em escola. Como não havia, a gente está vendo o que está acontecendo aí ano após ano. Teve os 2 anos de pandemia em que os pais puderam acompanhar mais de perto o que é ensinado para os seus filhos e viram aberrações acontecendo via computador nas aulas online. Então está mais do que comprovada a doutrinação, e a questão da linguagem neutra é só uma parte do problema. Realmente isso precisa ser discutido. Agora vamos trazer de novo a notícia que a gente mostrou agora há pouco dos políticos curtindo o carnaval. Se não me engano, foi o ministro Alexandre Padilha que disse que todos e todas deveriam se divertir no carnaval. Esqueceu do todes, que na posse eles lembraram. E vamos lembrar também para a nossa audiência que depois a gente soube, né, a notícia vazou do próprio Planalto, quem tinha dado essa belíssima recomendação para que os ministros fossem inclusivos em seus discursos de posse foi Janja, a primeira-dama, que faz questão de aparecer e de se intrometer no governo. Foi lá dar pitaco até no discurso de posse dos ministros, e 7 dos 37 desse bonde furacão aí, dessa carreta furacão do governo Lula, 7 falaram no seu discurso de posse para todos, todas e todes. Agora um deles esqueceu do todes ao se dirigir aos foliões do carnaval aí. É tudo uma fanfarra, né? É tudo uma aberração, um desrespeito à língua portuguesa, que é uma ferramenta de união nacional. É a nossa pátria também, né? Parte do nosso patriotismo vem da língua, parte da nossa união vem da língua. Então, a gente não pode admitir que ela seja destruída a título de inclusão, até porque eu converso muito, porque sou procurada por muitos, eu falo bastante desse assunto nos meus artigos, nas minhas colunas, e sou procurada por muitos representantes dessa suposta comunidade LGBT e que dizem que essa causa foi sequestrada por gente focada apenas em questões político-ideológicas, que não está preocupada com inclusão coisa nenhuma, e que está prejudicando a causa, se é que a gente pode dizer assim, porque pessoas que não tinham intolerância passam a ter, no momento em que elas estão vendo uma imposição de pauta ser colocada goela abaixo, quando o que deveria ser feito é apenas o debate público de determinados temas e a divulgação de que todos os seres humanos precisam ser respeitados, aliás, todos os seres vivos precisam ser respeitados, e não determinada parcela da sociedade. Essa ideia de ficar dividindo a sociedade em nichos, essa sim provoca divisão e intolerância, e a imposição de pautas mais ainda. A língua precisa ser protegida por todos. E só para finalizar aqui, Paula, todos é uma palavra na língua portuguesa extremamente inclusiva. Quando a gente fala todas, a gente exclui os homens. Quando a gente fala todos, a gente abarca aqui homens, mulheres e todos os outros demais gêneros aí que vêm sendo criados.
Perfeito. E aí, Coronel, eles chamam de linguagem neutra, né, inclusiva, mas na verdade se trata mesmo de uma linguagem ideológica, né? A Cris, ela tem batido nisso, eu acompanho outras mídias que a Cris se manifesta, e não há dúvida, né? Ela teve uma live que eu acompanhei também, muito interessante, que ela falou sobre o carnaval e como essas pautas, essas agendas políticas, elas acabam se misturando e descaracterizando até mesmo uma festa, como é o próprio carnaval. O Augusto é carnavalesco, né? Então, eu digo para o Augusto que eu sou evangélico desde que nasci. Então, no carnaval, eu estava nos retiros das igrejas, né? Então, eu não tenho essa ligação com o carnaval que você tem. Nós estávamos ali falando e alguém da sua casa entrou ali toda bonita e arrumada no carnaval, mas eu tenho uma grande admiração pelo carnaval enquanto expressão cultural. Então, quando nós misturamos essas questões ideológicas e nós percebemos que há uma imposição de uma minoria sobre uma maioria, nós até mesmo comprometemos uma festa bonita como é a do carnaval. Eu me lembro, Augusto, um samba enredo, eu era morador da Ilha do Governador de 77, então eu vi que vocês ontem deram oportunidade aí para o Segré cantar. Eu tenho certeza que o Augusto vai lembrar do Vem amor, vem à janela ver o sol nascer, na sutileza Perfeito. do amanhecer. O lindo dia se anuncia, veja o despertar da natureza. Olha, amor, quanta beleza, o domingo é de alegria. Você tem um samba mais bonito Muito que isso, bom, Augusto? muito bom. Numa época em que havia Temos poesia, dois cantores no havia Oeste Sem Filtro. Puxa Não vida. conhecia Então, esse dom nós do Coronel. precisamos, né? Precisamos nos libertar dessas pautas Perfeito. ideológicas que têm arrebentado com a cultura do nosso país. Diga Perfeito. lá, Augusto. Olha, sobre o quê? Desses projetos de lei, você que é um defensor da língua portuguesa. É o seguinte, nós temos, para os interessados em educação, para os interessados na preservação de uma língua que vem sendo trabalhada, aperfeiçoada aí ao longo de séculos, nós temos 15 milhões de analfabetos irrecuperáveis, são brasileiros com mais de 15 anos que não terão curso de alfabetização de adultos. Nós temos milhões, ninguém pode citar esse número com precisão ainda, milhões de analfabetos funcionais, é tão grande que inclui o presidente da República, é um analfabeto funcional, e esse pessoal da linguagem neutra fica com essa, de novo, só posso usar a palavra certa, né? Frescura. Frescura. Quer acabar com essa conversinha fiada dos que falam todes, tal, como esse Alexandre Padilha no dia da posse. Chegar para ele e falar assim, tudo bem, faz o seguinte, me explica em 15 minutos como é a linguagem neutra e dá aí as regras básicas que fazem com que ela seja diferente do português falado por nós, os conservadores. Tal. Ele vai saber? Ninguém sabe. Eles pararam no todes. Aí botam um xizinho lá naquela alternativa de linguagem neutra, como é que você vai pronunciar um x? No meio separado por duas consoantes, como é que você vai dizer qual é o som do x entre duas consoantes? Que não combinam, não permitem som nenhum. Você vai falar sempre x, x. São loucos. Loucos, por enquanto, mansos. Né? Mas tem que ser domesticados de vez aí por leis que proíbam essa agressão à língua estabelecida como língua nacional. É o idioma nacional, isso é sério. Isso é sério, não pode ser tratado como tratava, e são os mesmos, a turma do nós pega os peixes, porque dizia que pobre pode falar errado, porque é pobre, né? Sem dar a essa pessoa a chance de se alfabetizar, que é tudo que queria, ou que quer. Então tem que neutralizar essa turma que agora evoluiu, ou involuiu,
para o todes. Frescura, acaba com isso.